começar dando boa noite para você, Luciano. Segunda vez conosco, estamos super gratos e animados com o seu tempo, com a sua parceria e o apoio de sempre. Imagina, cara, o prazer é meu. Flávio, obrigado por abrir esse espaço aí para a gente falar de um tema tão importante, né, e tão mal cuidado, né, que é a nossa carreira. E eu estou impressionado aqui, 1.000 pessoas, já vamos bater daqui a pouco 1.000 pessoas na sala, né, 1.000 pessoas aí, né, com energia e disposição para fazer uma coisa que eu, inclusive, trago no livro, Flávio, que é aprender com quem veio antes da gente. Eu adoro falar que, né, a gente evoluiu como humanidade, evolui, né, aprendendo sempre nos ombros dos anteriores, né? Vamos pegar uma coisa mais banal do mundo, um carro, né? Primeiro veio a roda, depois veio o chassi, depois veio o metal. Quantas coisas não tiveram que ser descobertas, né? E quantos conhecimentos não tiveram que ser unificados para chegar ali naquele produto final. E quando o assunto é a nossa carreira, a gente sempre quer reinventar a roda do zero, né? E não precisa, né? Tem muita gente boa ao nosso redor que a gente sequer sabe que pode ajudar nisso também. Muito feliz de estar aqui. Vamos bater um super papo hoje. Boa. Você sabe que mais uma vez a gente pede música no Fantástico, né? O convite já está feito. Antes de iniciar aqui o nosso bate-papo com as perguntas que a gente preparou com tanto carinho, e vai ser um bate-papo super aberto, só queria dar visibilidade para o pessoal sobre a nossa conversa. Pessoal, serão 50 minutinhos, 10 minutos finais, a gente abre para perguntas e respostas. Então, use o Q&A, o QEA, que está aqui, tá bom? Lembrando, faça perguntas que possam responder dúvidas de outros. Inclusive, você pode dar like nas perguntas de outras pessoas, tá bom? Segunda coisa, certificado no final. Fiquem até o final. Nós já temos 1.100 pessoas conectadas no final da live. Luciano vai sair, a gente vai terminar. Eu continuo com vocês para seguir o processo passo a passo de certificado para evitar estresse, transtorno. Vocês também vão receber todas as informações, tá bom? Via e-mail no final. E no final nós sortearemos, tá bom? Sortearemos, daremos início ao sorteio de 2 livros. Seja egoísta com sua carreira, autor, ninguém mais, ninguém menos do que o Luciano Santos, que está conosco aqui. Livro excelente, estou tendo a oportunidade de ler, riquíssimo, leitura leve, prática, com muita oportunidade. Então, começamos agora o nosso bate-papo. E, Luciano, eu queria começar com uma pergunta praxe nossa, né? Acho que todo mundo te conhece, fez a lição de casa, foi lá no LinkedIn, talvez foi no Instagram, mas se apresenta para a gente ou conta aquilo que não está no seu currículo. O que é o Luciano com aquilo que não está no currículo, com aquilo que talvez poucas pessoas sabem ou aquilo que talvez seja desconhecido para todo mundo? Boa, Flávio. Muita gente, quando pensa em mim, pensa no meu empregador, né? Nos meus empregadores anteriores, aquela famosa tatuagem corporativa, né? Eles olham para mim, olham para o meu LinkedIn, poxa, o Luciano, que trabalhou, né, eu fiz toda a minha carreira em tecnologia, trabalhou no UOL, depois trabalhou no Google, né, e hoje atualmente está no Facebook, é um executivo de vendas, né? Essa geralmente é a primeira impressão do meu currículo. Há alguns anos, eu fui criando um segundo avatar, um segundo personagem. E esse segundo personagem é um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais alavancado na minha própria marca pessoal, que é o Luciano Responde. Né? Há quase 5 anos eu produzo conteúdo sobre educação corporativa nos pilares de carreira, liderança e comportamento. Eu sou mentor profissional e amo escrever sobre o assunto. Eu falo já, dei mentoria para mais de 1.000 pessoas profissionalmente, já falei com outras milhares sobre suas carreiras, suas dores, sobre o mundo corporativo, ideias, loucuras, etc., nesses últimos 5 anos. Esse é o segundo avatar do Luciano. E tem um terceiro também, Flávio, que esse é um pouquinho mais escondido, né, que é o Luciano, praticante de yoga, que é o Luciano, pai da Olivia, que é o Luciano que faz um monte de muda de frutífera e fica plantando aqui na região, na praça aqui da frente, que tem uma horta de batata doce, que é apaixonado por astronomia e que agora está tentando voltar a ler, depois de ter colocado tanta energia em outros projetos, está tentando voltar, não dá para ver, está embaçadinho, né? Mas eu tenho minha biblioteca aqui, pessoal, que está abandonadinha, mas agora eu estou tentando ali dedicar 10, 15, 20, 25 minutinhos para ler todos os dias, para desenferrujar, porque parar de ler enferruja. E agora eu estou desenferrujando. Então são os 3 Lucianos que se fundem em um só, que é o que está aqui agora. Legal. Tecnologia, profissional de tecnologia, executivo de tecnologia, pai, escritor, uma pessoa que cuida do seu corpo, yoga, plantação, legal. Bom conhecer.
todos os Lucianos que no final do dia são um, né? Em determinados momentos você está atuando como executivo, como mentor, como escritor, mas o Luciano é um. E tem esse conceito, né? Acho que a linha ela é muito tênue no que é o profissional, o pai, o filho, o marido, enfim. Então a gente tem que entender que o mundo ele está cada vez mais dinâmico, as redes sociais, as tecnologias, a internet como um todo tem tirado, né, teoricamente, a nossa privacidade do que são as pessoas em diferentes facetas, e talvez isso seja o novo normal quando a gente fala de profissional. Não tem mais o profissional isolado, tem o profissional que é pai, tem o profissional que tem seus hobbies, e você concorda com isso? Eu concordo, sim. Assim, isso varia muito ainda dependendo da indústria, né, Flávio? A gente sabe que a gente tem algumas culturas corporativas que aceitam isso mais, né? Então, eu falo hoje, né, no alto dos meus 44 anos, né, que todos os meus avatares estão fundidos, né? Tanto fora, né, do meu local de trabalho, quanto dentro do meu local de trabalho, está tudo se unificando, porque é um ambiente que permite que eu faça isso. É um ambiente psicologicamente saudável para fazer isso. Ainda existem, sim, alguns ambientes que não permitem isso. Legal. Né, de jeito nenhum, né? Você sabe que eu recebo muitas histórias o tempo todo, né, de leitores, né, de pessoas que trabalham. Eu vejo de tudo, né? Eu vejo as coisas mais absurdas, sabe? Uma pessoa que me falou, Luciano, pediram para eu tirar essa foto aqui do meu Instagram. É uma foto absolutamente normal, mas no fundo tem um loginho de 2 centímetros que você só vê se você ampliar a imagem com o logo do concorrente, uma coisa que é absolutamente impensável, ainda acontece em algumas culturas. Eu acho que a tendência é para que a gente tenha mais permissão para ser quem a gente é, e não precisa ficar usando milhões de máscaras no ambiente corporativo, mas isso ainda varia bastante dependendo da cultura, viu, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria já fazer o gancho para o tema do nosso bate-papo, Luciano, que é o Seja Egoísta com a sua carreira, que é o seu livro, que é o tema do nosso bate-papo. E talvez essa chamada inicial cause estranheza, né, para a maioria das pessoas. E eu quero trazer talvez a minha visão pessoal, tá bom? O fato de ser egoísta ou não, na essência da palavra, permite que você seja, né, ou assuma o papel de protagonista da sua carreira, que é sua e não da empresa. Né? No seu próprio livro você fala de terceirização. A gente não pode terceirizar, né, a nossa carreira, a responsabilidade é da empresa, é sua. Até porque, se vocês pegaram, pessoal, o Luciano, como executivo de tecnologia, trabalhou no UOL, trabalhou no Google, trabalhou no Facebook, trabalha no Facebook, e os projetos, eles vão e vêm. Né? As empresas, elas são cíclicas, mas o que se mantém é o avatar único, Luciano. Então, eu tenho aprendido, Luciano, e aí eu acho que tem que tomar cuidado até para colocar, que ser egoísta é bom, porque você não pode ajudar os outros se primeiramente você não cuidar de você. Você não pode gerar impacto se você não tiver sua própria liderança. E aí, dando essa introdução daquilo que eu acredito e que a gente já debateu em outros lugares, eu queria que você trouxesse um pouquinho da essência do livro, o que você quer instigar, o que você quer desafiar, o que você quer trazer quando você fala sobre ser egoísta com a sua própria carreira. Ótimo, ótimo, Flávio. Sua interpretação foi muito boa, né, do que eu quero dizer com isso. O título, gente, Seja Egoísta com a sua carreira. Está aqui até, né, que a gente está com zoom. Dá para ver, ó, bonitinho. Tá aqui, ó. Muito orgulho. Segunda edição já, acabou a primeira rapidamente. O título Seja Egoísta com a sua carreira nada mais é do que uma provocação. Eu quero instigar um pouco a curiosidade, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem por trás disso. Eu explico isso muito bem, né, no capítulo introdutório, né, o porquê que eu escolhi, né, esse termo. E o que eu quero dizer com isso é quando as pessoas pensam sobre suas próprias carreiras, Flávio, elas consideram tudo que você possa imaginar, outras pessoas, chefe, empresa, ideias pré-concebidas, menos do que elas realmente querem, menos do que elas realmente gostariam de fazer. Quando o assunto é a nossa carreira, as pessoas são muito, mas muito pouco egoístas. Né? Você trouxe uma questão que eu bato bastante no livro, que é de não terceirizar a sua carreira. O que eu tento fazer com esse livro é dar as rédeas de volta, dar o controle de volta para as pessoas com relação às suas carreiras. Gente, vocês não têm noção. Vocês podem achar que não, mas vocês têm muito mais controle do que vocês imaginam sobre o que vai acontecer na vida de vocês, principalmente no ambiente de trabalho.
Por que surgiu o livro, Flávio? Vou roubar aqui 5 minutinhos e dar um pouco de contexto. Nesses últimos quase 5 anos que eu venho produzindo conteúdo sobre educação corporativa, né, eu já citei isso aqui anteriormente, já falei com muita gente. E depois de alguns anos, isso começou a clusterizar, começou a formar pequenos grupos, né? Eu comecei a perceber, falei, nossa, tem um problema enorme aqui de comunicação com a liderança. Poxa, tem um problema enorme aqui de priorização. Tem um problema enorme de interpretação sobre o que é ser protagonista com a sua própria carreira, né? Sobre planejamento de carreira, plano B, felicidade. Vários clusters foram surgindo. E depois que esses clusters começaram a pipocar, eu falo que eu tive 2 grandes insights. O primeiro insight é que o lugar do trabalho, o ambiente corporativo, é um lugar de sofrimento para a maioria das pessoas. Sem dúvida. Pode ser que você que esteja aqui com a gente hoje esteja em uma indústria que isso não é realidade, mas quando a gente pega todo o mercado de trabalho, isso é uma realidade. Isso não é só a opinião do Luciano. Se você pega qualquer tipo de pesquisa e estudo feito sobre o tema, todos eles vão convergir para o mesmo lugar. A maioria das pessoas são infelizes e a maioria das pessoas são insatisfeitas com o que elas fazem. Eu li hoje, passando os olhos no LinkedIn, saiu um estudo também, acho que essa semana foi bem divulgado, já é velhinho, já, mas essa semana foi bem divulgado. No Brasil, 80% das pessoas não estão satisfeitas com seus trabalhos. Uau! E aí eu falo, Flávio, que eu sou aquele tipo de pessoa que adora descascar a cebola, né? E quem já descascou a cebola aqui sabe que ela tem muitas camadas. E a primeira pergunta que surge quando a gente chega nessa conclusão é: por quê? Por que as pessoas são tão infelizes no ambiente de trabalho? E são muitos motivos. Aqui é um pouco mais, começa a ficar um pouco mais complexo. Mas são muitos motivos, né? Eles variam altamente dependendo da indústria. A gente pode falar de leis que não pegam, sindicatos não atuantes, RHs inexistentes, cultura corporativa que nunca foi estabelecida, muitos, mas tem 2 que eu considero os primordiais, os mais importantes. O primeiro deles é liderança. Chefe, né? Você mesmo que fez uma provocação ali no começo, né, com as suas enquetes, né, chefe. Então, o líder é uma das grandes fontes de insatisfação das pessoas. Sabe aquele jargão gasto, Flávio, né, que a gente escuta o tempo todo? As pessoas não deixam a empresa, deixam um chefe ruim, etc. Tem muita verdade, né, por trás desse jargão. Né? E, é que, de novo, né, vamos começar a descascar a cebola. Daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos começar a descascar a cebola. Por quê? Por que os chefes são tão responsáveis por tamanha infelicidade no ambiente de trabalho? Quando você começa a dar o duplo clique ali e fala, tá, o que está acontecendo aqui nas camadas de liderança? Né? Eu fiz uma consulta no LinkedIn, Flávio, 6.500 pessoas, 6.500 líderes, né, com uma pergunta muito simples. Depois que você... A premissa é, você precisa ser líder, ter pessoas reportando para você. E a pergunta é, depois que você sentou numa cadeira de liderança para gerenciar pessoas, você recebeu algum treinamento para isso? Só 43% dos líderes receberam algum treinamento de liderança. Legal. E aí, a gente vai entrar aqui numa parte mais filosófica, né, gente? Eu venho de uma linha que acredita que liderança não é dom, não é inato. Tem muita gente que acredita nisso. Não, líder nasce com isso, ele é líder. Eu acredito que a gente até pode nascer com algumas características que facilitem isso, mas isso não é inato. A liderança em si não é inata. Liderança é treinável. Quando a gente pega ali, vamos quebrar as caixinhas de liderança. Como que eu inspiro os meus times? Como que eu seto a priorização? Como é que eu delego para as pessoas? Como é que eu dou feedback? Como é que eu comunico com esse time? Que frequência que eu faço one-on-one? E a macro comunicação? Tudo isso pode ser treinado. A gente tem boas ferramentas e bons frameworks para isso. E só 43% das pessoas são treinadas. Então a gente tem um grande problema, porque a gente está falando de vários atributos que dependem de treinamento numa força de trabalho que é pouco treinada. E mesmo dentro desses 43%, Flávio, quando você começa a olhar ali, os treinamentos eles são ou insuficientes ou rasos. Geralmente é uma dimensão ou 2 dimensões, não é uma coisa mais abrangente. E não existe nenhuma cultura, por exemplo, de compartilhamento de melhores práticas. Então você começa a perceber que existe uma deficiência. Eu falo que isso é uma verdadeira catástrofe. A gente pega o bem mais importante, né, a dimensão mais importante de qualquer companhia, de qualquer empresa, e a gente dá na mão de pessoas que não foram treinadas para isso. É uma catástrofe que gera um monte de problemas no mercado de trabalho, um monte de insatisfação e contribui para aquele número que a gente acabou de falar. E a segunda maior causa que eu atribuo para o sofrimento, nós mesmos.
De novo, vou repetir, nós mesmos. Eu vou contar uma história agora, sabe, que eu falo que é a história da Cristina. Eu trago muitas histórias no meu livro. A Cristina fez mentoria comigo, tá? Gente, eu troco as indústrias, os nomes, até às vezes os gêneros, tá? Então nunca vai ser uma pessoa que vai ser identificada, tá? A Cristina fez mentoria comigo e ela trabalhava numa multinacional. Ela estava com um projeto enorme e o projeto estava arrebentando, estava voando. Todos os KPIs, números do projeto estavam lá, todos os verdinhos, todos muito bem. E a empresa que ela trabalhava tinha avaliação de performance anual. E ela estava indo para a avaliação de performance dela com um projeto incrível na mão, achando que ia ser promovida, querendo ser promovida. E aí ela senta com o gerente dela, né, no dia da conversa de avaliação e ela escuta que ela está abaixo das expectativas. Então a gente tem aqui um completo desencontro entre o que acredita a pessoa e o que acredita o gerente. E aí ela escutou dele que sim, o projeto dela estava muito bem, ela contestou, poxa, mas olha o meu projeto, olha os números, e que por causa daquele projeto ela acabou abandonando outras tarefas que também eram importantes. Eu gosto dessa história porque ela traz muita luz nesses dois pontos que eu falei agora, nas duas causas, né? O chefe e nós mesmos. Por que o chefe? Então, claramente nessa história a gente imagina, né? A gente está falando de uma multinacional que faz avaliação anual de uma pessoa, e aí uma pessoa chega na conversa de avaliação com o líder e escuta algo que ela sequer imaginava. Então, quais foram as falhas desse líder? Não citou as prioridades, não setou as prioridades adequadas, não estabeleceu as prioridades adequadas para ela. 2, não tinha um canal de comunicação com a pessoa. Como assim não levar um ano para descobrir que não está indo muito bem? Isso não faz o menor sentido, gente, de uma perspectiva de liderança. Um líder que nunca foi treinado em dar feedback. Qual que era a obrigação daquele líder? Deu ali, não um ano, deu 1, 2, 3 meses em que ele viu ali que ela estava focando muito em um projeto em detrimento de outros, ele tinha que chegar para ela e falar, vem cá, deixa eu te dar um feedback. Deixa eu te falar o que está acontecendo. Então, é um líder ali que provavelmente não foi treinado em muitas dessas dimensões. Muitas delas. Só que aqui, Flávio, vem a parte interessante dessa história. Eu não tiro toda a culpa da Cristina. Eu não vou eximir a Cristina totalmente de culpa aqui. Por quê? E aqui, gente, que entra uma parte do coração do livro. Quando o mundo não dá para a gente o que a gente precisa, a gente tem que ir atrás dele. Então, o que a Cristina deveria ter feito? Se a Cristina, se ela tivesse percebido que o líder dela não estabeleceu as prioridades direito, ela tinha que sentar com ele e falar o que é prioridade? O que é importante para mim? O que eu devo fazer? Onde eu devo colocar energia? Se o gerente dela não dava feedback para ela tinha que sentar com ele e falar assim, vem cá, me dá feedback sobre esse projeto e o restante. Ela tinha que declarar a intenção dela e falar, olha, eu estou com expectativa de ser promovida, tá tudo certo? Tem alguma coisa que eu não estou entregando direito? Onde eu posso melhorar? Então, quando falta alguma coisa para a gente, né, em todos esses componentes, esse emaranhado complexo que é a nossa carreira e o mundo corporativo, a gente tem que ter a proatividade e o protagonismo de ir lá e falar o que está acontecendo, o que eu preciso fazer, me ajuda. Luciano, não é justo, o gerente dela que deveria fazer isso. Gente, eu vou dar uma má notícia para todos vocês agora. O mundo não é justo. O mundo não é perfeito e a gente sempre vai se deparar com isso. E a gente vai ter duas escolhas. Ou a gente senta e chora e fica reclamando para o mundo, jogando pedra para o céu, ou a gente age acima disso. Boa. Então, vou fazer uma pausa aqui agora, Flávio, tá? Mas né, eu tive esses dois insights. O segundo insight é que com um pouco de educação corporativa, um pouco de educação sobre como gerenciar a nossa própria carreira, a gente pode mudar drasticamente esses números e pode sim encontrar satisfação e, por que não dizer, felicidade no mundo do trabalho. Boa. E eu queria só fazer um ponto que você trouxe muito bem, eu queria só destacar, na verdade. Acho que no final do dia não dá para culpar a empresa, não dá para culpar somente um ou outro lado. Mas como a gente tem falado, o protagonismo é da nossa carreira, a carreira é nossa, as empresas elas são cíclicas. Então é responsabilidade da Cris, quando do outro lado não acontece, levantar a mão e perguntar, levantar a mão e fazer acontecer, levantar a mão e pedir, declarar as intenções, como você mesmo colocou. Até porque, se a gente fizesse uma pesquisa, quem saiu mais lesado, né, nessa situação? É ela, porque ela tinha uma expectativa, porque ela esperava uma coisa e não aconteceu. A empresa continuou, né? O gestor deu feedback, ela possivelmente continuou no emprego, só que infeliz. Então, a responsabilidade principal, pessoal, sempre vai ser sua, porque dificilmente você vai trabalhar em uma empresa que é proativa, que dá o feedback,
que o líder é treinado, infelizmente. E aqui entra talvez uma das missões do Luciano, que é criar uma igualdade, que é educar o mercado. Mas enquanto isso não acontece, não dá para correr o risco, pessoal. Não dá para terceirizar, não dá para, enfim, continuar essa jornada sem ter clareza do que vai acontecer. Os próximos passos, eles não acontecem, eles são construídos. E eles só são construídos quando a gente assume o nosso papel de protagonista. Então, aqui está um ponto importante que eu acredito, que o Luciano acredita e que, enfim, vai fazer a vida de todos aqui melhor, minimamente. Não, isso foi lá dentro, né? E tem até uma parte, né, Flávio, do livro, né? Um dos capítulos do livro, eu falo de aprenda a gerenciar o seu gerente. Aí você fala, Luciano enlouqueceu de vez. O que está falando essas coisas aqui para mim hoje? Gente, uma das verdades absolutas do mundo corporativo: não existe líder perfeito. Não existe. Todo líder é um pouco chefe, todo chefe é um pouco líder. Tudo meio que misturado, tem várias gradações ali. Qual que é a diferença dos dois? Só fazer um ponto aqui. Então vamos lá, boa, né? Um pouquinho aqui da base sobre como identificar, né? Então existe, isso não é de dicionário, tá? Mas se você pegar, né, no mundo corporativo, nos corredores, principalmente no LinkedIn, a gente tem duas coisas. A gente tem um chefe, que é uma representação ruim da liderança, grita, não faz nada, nunca quer ser treinado, assedia, e você tem um líder, que seria o ápice, né, que faz tudo giro, que comunica, que dá feedback, que inspira, né, e tudo mais. Então, chefe versus líder, chefe ruim, líder bom. Eu falo que não existe esses extremos no mundo, na vida real, Flávio. Na vida real, você vai encontrar todas as gradações entre um chefe e um líder, mesmo os melhores líderes. Então, por exemplo, eu gosto de citar muito, né, uma líder que eu tive no Google. Né, ela era uma líder excepcional, que eu admiro até hoje, visão estratégica, inspiração, ótima, mas na hora de estabelecer as prioridades do meu trabalho, ela era um pouco caótica. Um pouco aqui, um montão, caótica. O que eu poderia fazer? Né? Isso pode ser na priorização, pode ser na comunicação, pode ser no feedback. Cada líder vai ter ali o seu ponto não tão forte. Eu falo que quem quer realmente cuidar muito bem da sua carreira e ser proativo para evitar, né, o que aconteceu com a história da Cristina, tem que agir, né, nesses gaps, nessas partes que não existem do seu próprio líder. Então, dessa minha líder, né, que não era tão bom com priorização, o que eu fazia? Todo começo de trimestre, eu chegava para ela e falava: chefa, no caso líder, conta para mim aqui, o que é importante eu fazer nesse trimestre? Blá, 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 blá. Eu anotava tudo aquilo, passava mais uma semana no nosso próximo papo, eu vinha com um contrato. Eu falava: olha, lembra que a gente conversou semana passada? Baseado em tudo que você me falou, eu peguei esses 6 pontos aqui, nessa ordem de prioridade. É isso aqui que eu vou focar agora nesses próximos 6 meses? É isso que é importante para você? Não, esse 5 sim, esse 6º não, faltou esse 7º. Opa, legal. Então a gente deu uma limpadinha ali no contrato, temos um contrato. Gente, vocês não têm noção de quão poderoso é esse exercício de alinhamento com o seu líder. É uma das coisas, a primeira dica que eu dou para todo mundo. Fala. Não, até porque isso serve não só para uma lista de prioridades, mas para um planejamento, para aquilo que você tem que fazer, porque se em algum momento a sua líder falasse: Luciano, você está no caminho errado. Olha, mas a gente validou isso aqui. Você teve o buy-in, né? Você teve o ok dela para construir ou para atuar em cima daquelas prioridades. Então, não é simplesmente, pessoal, pegar ali o que ela falou e levar e beleza. Tem toda uma história e um framework de validação por trás que vai te respaldar. Fiz errado? Tudo bem, mas fizemos errado, né? Não foi a ideia do Luciano de executar sozinho. Faz sentido, Luciano? Você acredita nisso também? Super, super. Não, e aqui o pulo do gato não contei ainda, Flávio. Né? Então, essa é a primeira parte do exercício. Né? Eu não termino ali. Uma vez que eu fiz esse contrato, né, com a minha líder, eu faço validações. O que é validações? Vai depender um pouco da cultura da sua empresa. Né? Eu sempre trabalhei por trimestres, né, por quartos, que a gente chama no mundo de tecnologia. Então, sempre mais ou menos ali com 2 meses, eu sentava com ela numa das nossas conversas: deixa eu te passar um update dos 6 pontos que a gente falou que eram os pontos mais importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já falava assim: é isso que é importante para você ainda? Tem alguma coisa? Não, esse terceiro já não é tão importante, surgiu esse outro aqui. Eu falo de recontratação, Flávio. Opa, legal, vamos renegociar nosso contrato. Porque, gente, no mundo de hoje, né, 6 prioridades no começo do trimestre em tecnologia não são as mesmas 6 prioridades que vão chegar no final do trimestre, tá?
Tem indústrias que ainda funcionam desse jeito, em tecnologia não é assim, muda muito rápido. Então eu recontratei com ela, recontratei no meio, estamos super alinhados. E esse exercício tem consequências absolutamente incríveis, Flávio. Você acabou de falar. Não dá para o líder virar para você depois e falar assim, não queria que você fizesse isso. Imagina se a Cristina tivesse feito isso, o líder dela. Imagina, ó, tá aqui a nossa listinha. Ela seria promovida. Lá na frente, num ano depois, ela seria promovida. Excelente. Provavelmente ela seria promovida, sabe? Ou pelo menos receberia uma boa nota, né? Alguma coisa, né? Prepararia para uma próxima promoção, né? Então, fazer esse exercício, aí você fala, não, mas não é minha obrigação. Já escutei isso, não é minha obrigação gerenciar meu gerente, ele que tem que me gerenciar. Gente, nada é sua obrigação. Viva com as consequências do que você faz. É isso aí. Se você não quer fazer, se você não quer ter essa proatividade e tem um líder com essas características, isso pode te custar muito. Pode. E no final do dia, Luciano, isso aqui é um conceito importante de mitigar os riscos. Não dá para construir uma carreira baseada em riscos. Quando eu falo de riscos, não é que você não vai tomar risco para se movimentar, mas viver sem um norte, sem clareza. Não dá para construir uma carreira dessa forma. Então, isso aqui é super, super importante, pessoal, tá bom? E levanta você a mão, tá? As conversas difíceis, elas vão acontecer. Cedo ou tarde, né? Então, antecipa. Evita que essas conversas lá na frente sejam mais doloridas, principalmente para você que tem a tendência a sair um pouquinho mais impactado e machucado dessas situações. E aí eu queria trazer um conceito, Luciano, e eu acho que o mercado, né, o conceito trabalho tem mudado muito, né? E aquilo que era carreira no passado não é hoje, aquilo que era trabalho no passado não é hoje. A gente entra numa era mais de pós-emprego, ou seja, trabalhar por propósito, por projetos, com ciclos mais curtos, que pode ou não ser verdade, de acordo com a situação de cada um. Então, eu queria, na verdade, trazer o que é um trabalho bem-sucedido para você? Aquela crença, o que você entende hoje ser um trabalho bem-sucedido? Flávio, funcionário de empresa, tá bom? O que é um trabalho bem-sucedido? Boa. Essa é uma pergunta que vai ter respostas diferentes, gente, para cada um de nós. Né? Mas dá para partir do mesmo ponto. E o que eu falo? O que é importante no mundo de hoje? Né? Eu já citei lá atrás, né, Flávio, que faço muitas mentorias profissionais. Né? E geralmente as pessoas elas chegam para mim e falam: Luciano, eu quero sair do meu emprego. Por quê? Porque o salário não é bom. Tá bom. Aí vem outra pessoa: eu quero sair do emprego. Por quê? Porque o gerente não inspira. Então, sempre uma dimensão unitária ou poucas coisas que motivam aquela saída, ou aquela dor, ou aquele incômodo para a pessoa. E eu falo que falta para a gente hoje, e eu sempre estimulo todos os profissionais a fazerem, uma reflexão sobre o que você gostaria de encontrar no trabalho. É um exercício tão importante, que pouquíssimas pessoas fazem. Eu trabalhei, né, com um VP sensacional, Flávio, né, o Patrick Ruby, tem nome de gringo, mas é brasileiro, ele é CEO da Móvel hoje, né, do grupo Móvel menos iFood, ele cuida de toda a parte móvel, ele que me contratou, né, no Facebook. E ele fala que 3 coisas mantinham ele no trabalho. Ele precisava estar deixando a marca dele, né, tendo impacto, ele precisava estar aprendendo, ele precisava estar se divertindo. Essas são as 3 coisas. Se uma das 3 coisas estão ausentes, luz amarela, se 2 estão ausentes, luz vermelha. Né, ele gosta de simplificar os frameworks. Eu falo que, para mim, esse framework precisa ser estendido um pouco. Né? Eu acho que o profissional precisa entender um pouco mais de 3 pontos que ele procura no trabalho. Então, vamos usar o Luciano como exemplo. Então, o que o Luciano procura num trabalho hoje? Eu quero, sim, deixar minha marca, eu quero, sim, aprender, eu quero, sim, me divertir. Eu acho que essas 3 coisas deveriam ser negociáveis para todos os profissionais. Mas eu quero trabalhar com líder inspirador. Eu quero trabalhar numa cultura em que você que é psicologicamente segura. E eu quero trabalhar com educação corporativa, com esse tema. Então, olha só, né, eu tenho 6 pontos que são importantes para mim. Né, e o que eu instigo em todos os profissionais? Reflita sobre as coisas que você quer no trabalho, antes de qualquer coisa. Eu quero aprender, eu quero isso. Né? Você já deve estar pipocando algumas coisas aí na sua cabeça também, Flávio, sobre o que é importante para você, né? E o pessoal que está na audiência também, com certeza, está pensando nisso. O que é importante para você? Dinheiro, que eu não falei. Gente, total respeito para quem coloca dinheiro na lista. Dinheiro é importante, sim. Eu coloco. Acho que é. Né? Super importante. Né? Já foi da minha lista, não é mais. Já foi da minha lista também.
Hoje já não está mais. Né? Então, dinheiro é importante. Né? Para algumas pessoas, crescimento rápido. Pô, legal. Por isso que eu falo, vai ser uma resposta diferente para todo mundo. E para mim, o que é uma carreira boa? Né? O que é uma carreira alinhada com, né, propósito? Você pode usar qualquer palavra, tem muitas palavras hoje em dia. O que é isso que você me perguntou? É o seu trabalho alinhado com o que você procura. É quando você alinha as coisas que você quer fazer, que são ali importantes para você, que são princípios, que é algo que você está buscando como um grande objetivo, né, com o que você está fazendo, para mim aquilo é uma carreira, Flávio, muito mais do que era para os nossos pais. Eu falo que a gente não tem mais como viver os sonhos dos nossos pais. Né? Eu tenho um tio que está 45 anos na mesma empresa, 45 anos. Aposentou e continua trabalhando lá. Pensa nisso, gente. E essa era a métrica de sucesso dos nossos pais e dos nossos tios. Mudou tudo. Isso já não é mais verdade. Para mim, a grande métrica de sucesso do futuro para uma carreira é encontrar algo que está alinhado com o que você acredita. E, de novo, por isso que eu falei que é uma resposta diferente para todo mundo, porque os meus 6 pontos vão ser bem diferentes dos seus. Legal. Não é ali. Eu tenho 4 pontos. Eu acho que muitos vão de encontro. Eu tenho dinheiro e note que isso pode mudar de acordo com o momento que você está. Então, assim, ele pode estar em 4º lugar, mas depois ele pode ir para 1º, e depois ele pode ir para 3º. Então, tudo vai variar. E eu gostei muito, né, dos 3 pontos ali que o seu ex-chefe, né, o ex-líder, ele tinha, né? Pô, não tem 1, né, luz amarela, não tem 2, luz vermelha. Então, 2 pontos adicionais que eu queria trazer. Grana, e eu acho que é importante. Trabalhar só por propósito, pessoal, sem ter uma boa remuneração, que vai pagar suas contas, que vai te dar uma qualidade de vida, que vai permitir que os seus familiares desfrutem e que vocês construam algo relevante, a gente talvez tenha que olhar ali, enfim. Então, grana é super importante de acordo com o seu momento e as suas prioridades. E a segunda coisa é a autonomia. Eu gosto de falar assim, eu tenho autonomia. Eu não quero que o meu chefe ou o meu líder ele fique me ligando o dia todo. Eu quero ter pista para correr, eu quero receber um desafio, eu quero poder construir, eu quero poder convocar as pessoas de suporte, eu quero poder executar, eu quero poder mensurar, eu quero sim dar visibilidade, eu quero sim fazer os meus checkpoints ou as avaliações, como você mesmo colocou ali, ser importante, mas eu quero ter paz para eu poder executar, autonomia. Então, de novo, pessoal, cada pessoa vai ter suas prioridades. O ponto mais importante aqui, que eu queria talvez fechar esse ponto, a não ser que o Luciano queira trazer mais alguma pontuação, reflita no que é importante para você. Para um pouco, 30 minutinhos, coloca na ponta do lápis. O que é importante para mim? Crescer? Beleza, crescer é. Grana é? Grana é. Autonomia, desenvolvimento, um líder inspirador, diversão, bem-estar, que é um ponto que a gente tem em comum aqui, um lugar legal, pô, eu gosto de correr, eu corro no meu almoço, né? O home office tem permitido. Se eu vou para uma empresa que fala assim, não, meio-dia você não pode correr. Cara, para mim não funciona. Então, pessoal, call to action, né? Uma ação aqui para depois do nosso bate-papo. Quais são os pontos de carreira bem-sucedida para você? E talvez a gente faça aqui o sorteio do livro com base nisso depois, tá bom? Mas só para colocar aqui, tá? Então, obrigado, Luciano, por esses pontos. Eu queria trazer... E aí eu não sei nem se tem correlação com isso. No seu livro você fala sobre os três pilares da empregabilidade. Tem a ver com isso que a gente falou ou a gente está falando de outros pontos? E aí eu queria até puxar para que você falasse o que são esses 3 pilares da empregabilidade. E aqui eu posso até fazer uma correlação em se manter relevante, ou não, me corrija se eu estiver errado. Pô, não, pode sim. O assunto de carreira ele é muito mais complexo do que a gente imagina, tá, Flávio? Eu acho que a gente, em tudo que a gente falou até agora, a gente está quase 40 minutos de conversa. Tá passando rápido, né? Gente, eu e o Flávio, a gente tinha uma lista de uns 10 pontos para discutir, a gente vai discutir 3, mas não se preocupe, porque está tão importante que tudo que a gente falou até agora é absolutamente importante, tá? Muito importante. E quando eu falo sobre, né, o tripé, né, os 3 pontos lá que, né, fortalecem a nossa empregabilidade, é uma aplicação um pouco mais prática para quem realmente está ali querendo transicionar ou está procurando emprego, tá, Flávio? Então, dá um pouquinho diferente do que a gente falou até agora. E que vai te fazer, sim, ficar um pouco mais relevante. Então, o que são esses três pilares? Né? O primeiro é o nosso currículo. Hoje em dia, eu falo que... e eu bato bastante na tecla do LinkedIn. Cada vez mais e mais, a gente tem os currículos tradicionais
mas cada vez mais e mais, muitas empresas nem pedem mais o currículo tradicional, gente. Né? Não sei como é no Zoom, né? Mas, por exemplo, Google e Facebook, você nem precisa de currículo mais, você coloca o link do LinkedIn e acabou. Aquilo ali é o currículo, né? Eu falo que, poxa, que lugar absolutamente incrível, né, para a gente colocar o nosso currículo com esteroides, assim, no outro patamar. Você pode colocar vídeo, você pode colocar projetos que provavelmente você não colocaria, né, num currículo tradicional. Eu gosto de falar que o nosso currículo é o que a gente é, Flávio, e não só o que a gente quer. Então, poxa, eu vejo tanta gente tirando coisas interessantes do currículo que não deveriam de jeito nenhum. Eu trabalhei com um profissional que ele não colocava no currículo dele que ele tinha feito um curso de palhaço, né? O pessoal deve estar dando risada agora. Gente, vocês não têm noção da complexidade que é um curso de palhaço profissional. São 2 anos de curso, tem aula de interpretação, aula de comunicação, um monte de coisas que quando você pega ali e fala, meu Deus, isso pode ser absolutamente aplicado numa carreira em vendas. Absolutamente aplicado numa carreira em vendas, convencimento, prender atenção, etc. Então ele tirava isso, e eu tento trazer isso de volta à luz e mostrar para as pessoas que não é o que ela coloca, mas é como ela conta essa história. Então, o primeiro é o currículo. O segundo é a narrativa. Gente, eu gosto de falar que uma entrevista bem-sucedida nada mais é do que uma história bem contada. Ó, eu vou repetir porque isso é muito importante, gente. Uma entrevista bem-sucedida nada mais é do que uma história bem contada. Boa. E aqui eu falo, as pessoas, elas... eu não sei contar minha história. Sabe por que você não sabe contar a sua história? Porque você não treina a sua história. Você precisa treinar. Você tem que treinar de várias formas. Eu incentivo as pessoas a... Primeiro, faz ali todo um pensamento sobre a sua história. Depois tenta contar ali 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Quais foram as coisas importantes que aconteceram ali? O que você aprendeu com aquelas coisas? Com os acertos, com os erros. E aqui, vou deixar uma dica adicional, tá? Gente, no meu canal do YouTube, não precisa nem entrar lá no meu canal, é só jogar lá na busca Currículo Narrativo e Networking. Eu tenho uma aula de 45 minutos sobre o tema. Eu falo muito de narrativa, principalmente. Narrativa é absolutamente importante. Você precisa saber contar a sua história profissional. Isso faz muita diferença. Esse é a sua narrativa. E o terceiro é o networking, Flávio, que eu falo que é um dos lugares que os profissionais mais pecam. Gente, sabe quando a gente começa a criar o nosso networking? Já na faculdade. Até no secundário, se for possível. Eu falo que toda interação de qualidade tem que se transformar em networking. E eu vejo muita gente pecar, né, que é aquele networking do desespero. Você já viu o networking do desespero, Flávio? Não. Aquele cara que é mandado embora e aí sai e aí correndo. aparece. Aí aparece, né? Sai correndo, convidando todo mundo, né? Trabalhei como mentor outro dia, não, fui mandado embora, agora eu vou adicionar todo mundo no escritório, 70 pessoas. Não tinha ninguém. Não tinha. Gente, pensa, aquela pessoa que está lá, né, para receber aquele convite, fala, esse cara nunca falou comigo, nunca interagiu comigo, nunca me mandou um convite, não aceitou o meu convite, que provavelmente pessoas mandaram um convite para ele, e agora que ele precisa de mim, ele vai fazer isso. Isso é o networking, né, do desespero, ou do egoísmo, né? Depende de como você enxerga isso. E networking, gente, ele é tão importante, que eu chutaria dizer que uma grande parte das vagas de muitas indústrias, mais de 50%, é preenchida com indicação. Se você pegar a indústria de tecnologia, por exemplo, que a gente trabalha, eu e o Flávio, vamos pegar um Google, meu antigo empregador, isso é público, tá? Não estou falando nada privado. Se um funcionário do Google indica alguém e essa pessoa é contratada, sabe o que acontece? Ele ganha dinheiro. Ele recebe dinheiro para isso. Por que ele... nossa, que é um benefício? Não é um benefício. É que é tão difícil contratar, é tão caro para uma empresa contratar, e é tão difícil achar pessoas com um bom perfil. Quem conhece as pessoas fora do mercado? Poxa, eu sou diretor de vendas. Quem eu conheço? Pessoas que trabalham nessa indústria. Se eu indicar alguém, provavelmente eu conheço o trabalho daquela pessoa, e a empresa sabe que aquele é um lead qualificado e pagaria por isso. Vocês percebem? Então, é muito importante sempre, gente, trabalhar a nossa rede networking. Dá um oizinho, vai lá no LinkedIn, crie um perfil no LinkedIn. Quem não tem perfil no LinkedIn, crie um perfil no LinkedIn. Né? Coloque as pessoas que você trabalha. Um dia, poxa, adoraria trabalhar com CX um dia. Poxa, CX, não sei o quê. Quem são as pessoas que estão falando de CX no LinkedIn? Quem são os feras? Segue essas pessoas, comenta os posts dessas pessoas. Já vi coisas maravilhosas acontecerem, gente, nisso.
Legal. Esses são os 3 pilares da empregabilidade que, para mim, são importantíssimos, Flávio. Que legal. Depois a gente vai recapitular eles lá no nosso Instagram. Gostei muito de vários pontos que você trouxe aqui. E quem não está no LinkedIn, pessoal, está perdendo tempo. É muito mais. E eu só queria destacar um ponto. Talvez o principal ativo de uma carreira, e aí eu falo por mim, tá bom? É o networking. É a capacidade de me conectar com pessoas. E networking é mais sobre o outro do que sobre você. É o quanto você gera valor para as pessoas genuinamente e que em algum momento, pela lei da vida, vai voltar. Então, o networking do desespero, como o Luciano colocou aqui, exemplificando, ele não pode existir para as 1.800 pessoas que estão aqui. Viu o Luciano? Leu alguma coisa que talvez vá de encontro com o que ele gosta, comenta e fala? Manda uma mensagem para ele. Luciano, vi essa matéria, eu lembrei de você, espero que você esteja bem. Defina uma cadência. Eu tenho uma cadência. Então, eu tenho uma lista hoje, Luciano, só para você ter uma ideia, de umas 10, 15 pessoas que são extremamente estratégicas para mim. Eu não fico mais de 3 meses sem mandar uma mensagem para essas pessoas. Então, assim, vi alguma coisa estratégica? Fulaninho, bum, né? Fulaninha, legal. Isso vai mantendo essa relação acesa, tá? Então, eu gosto muito desse ponto. Você trouxe um ponto super importante. Tem até hoje, né, Flávio, aqui, desculpa ter te interromper, até, gente, essa live de hoje, né? Poxa, Flávio, tô com um super projeto legal que eu já tinha feito, você tinha me convidado lá atrás, lembra? Sim. Eu aceitei, vim aqui, né, e eu tava com um projeto agora, falei, poxa, eu tô com um assunto super legal, super casa com a audiência, né? Vamos lá bater um papo, falar um pouco de carreira? E boa. Estamos aqui. E boa. Networking. E já pensou, aqui está um ponto super importante também, né, Luciano? Imagina se você não fosse um cara focado em gerar valor, se a gente não tivesse tido uma boa experiência, uma troca, no momento que você foi lá, aceitou o convite, super agregou para as pessoas, talvez eu falaria, putz, acho que não faz sentido. Então, pessoal, networking, na minha opinião, em ação, é fazer com que a vida, o dia, a situação da pessoa ela se torne melhor depois que ela interagiu com você. E a gente nunca sabe quando essas situações elas vão acontecer. Por isso que uma regra de ouro é: seja uma pessoa que gere valor, seja uma pessoa que quer o melhor das pessoas ou para as pessoas. Isso vai acontecer naturalmente. Então, obrigado por pontuar essa situação nossa, Luciano. E aqui, dado o tempo curto, eu queria explorar um ponto rápido, talvez, aqui. O mundo está mudando. Saiu uma pesquisa da Universidade de Singapura que fala que os alunos egressos, ou seja, aqueles que estão saindo da faculdade, eles vão ter 6 carreiras ao longo da vida. Então, o Luciano não é só executivo de tecnologia, ele não é só escritor, palestrante, ele também é mentor, ele também é professor, né? Ele também é várias outras coisas. Como é que você enxerga esse conceito de multidisciplinar ou polivalência num mercado altamente complexo, competitivo e em constante transformação? O que eu, como profissional, preciso fazer ou ter para me manter relevante? Eu sei que talvez tenha correlação com a pergunta anterior, mas num mercado e num mundo que está mudando constantemente. Você tem algum conselho para os profissionais que querem se manter relevantes para o futuro? Tenho sim, Flávio. Essa pergunta ela é excelente. Ela em si só daria uma live inteira aqui, tá, gente? A gente podia pegar isso aí, destrinchar, trazer aqui 10 tópicos e falar só sobre isso. Eu vou falar de um conceito que eu já venho falando há algum tempo e eu trago no livro também, é um dos capítulos do meu livro, que é o ser plural. O ser plural. Eu falo que uma das melhores coisas que a gente pode fazer no mundo de hoje para o mundo futuro é explorar a nossa pluralidade. O que é explorar a nossa pluralidade? Ter outros gostos, outros interesses e fazer outras coisas. E o que pode ser isso? Né? Poxa, Luciano, então vou ter 6 carreiras, então preciso estudar design, preciso estudar publicidade. Não é isso. Não é isso que o Flávio quis trazer com esse estudo. Quando a gente fala de carreira, a gente pode falar de múltiplas coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que trabalhou a vida inteira na área de marketing e ela tinha como hobby fotografia. E ela, no auge da carreira de marketing dela, Flávio, ela falou, cara, não é isso que eu gosto. Já fui muito feliz nesse mundo de marketing, o que eu gosto de fotografia, ela virou uma fotógrafa profissional super boa hoje, trabalha com fotografia. E agora ela está dando aulas. E se ela não tivesse explorado a pluralidade dela, ela nunca teria feito os cursos que ela fez de fotografia,
procurado saber mais informações, conhecido essa tribo, né, para trocar experiências e criar uma segunda carreira. E eu falo, quando a gente explora a nossa pluralidade, a gente explora possibilidades, muitas possibilidades. Naquela grande pesquisa que eu fiz, Flávio, sobre a felicidade, ela tinha a parte quantitativa e tinha a parte qualitativa, que é a mais interessante. E na parte qualitativa, né, eu perguntei para as pessoas quais eram os seus maiores arrependimentos profissionais. Se elas pudessem voltar no tempo e falar, puxa, eu deveria ter feito isso e não fiz, sabe o que aparece na lista? Parece um monte de coisa interessante, mas as primeiras colocações são todas relacionadas a não aprender coisas diferentes. A primeira delas é não aprender uma língua. Então, poxa, meu maior arrependimento, e aí lá aparece o inglês especificamente, não ter aprendido inglês é o meu maior arrependimento, foi o número 1 destacado, gente, não aprender uma segunda língua, aí no caso o inglês foi citado, mas hoje a gente tem espanhol, tem mandarim, tem outras chegando. Então, estudar. O segundo mais votado, o segundo maior arrependimento é não ter feito outros cursos e ter estudado outras coisas, que é dentro disso que a gente está falando agora. Então, a grande dica que eu deixo para todo mundo aqui hoje é explore sua pluralidade. Como que o Luciano explora a pluralidade dele? O Luciano trabalha com marketing digital dentro da parte de tecnologia, o Luciano escreve, o Luciano dá aula, o Luciano lançou um livro, o Luciano faz yoga, o Luciano adora astronomia, o Luciano tem um monte de interesses. E eu falo que às vezes a gente acha que é um interesse banal, algo que a gente não vai usar para nada, mas tudo, de verdade, tudo que a gente aprende, um dia ou outro vai servir para alguma coisa. E eu falo, quanto mais a gente aprende, mais vai ali, aquele monte de linha, aquele emaranhado. Eu falo que esse emaranhado nada mais é do que a sabedoria. Quanto mais coisas a gente aprende, mais sábio a gente fica. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial do futuro, Flávio, as pessoas plurais. Perfeito. E no final do dia, Luciano, isso aqui se torna oportunidades de movimentações de carreiras e projetos. Porque, olha só, você era um cara de tecnologia. É um cara de tecnologia. Só que você virou um escritor. Você pegou a sua formação, o seu gosto por escrever e se tornou um business, que gera muito impacto. Então, olha só, você tem 3, 4 carreiras. Executivo de tecnologia, escritor, mentor, professor. Se você tivesse pegado esse dom ou essa capacidade inicial e tivesse enterrado, talvez aqueles que gostem, né, de Bíblia e etc., lê sobre a parábola dos talentos. Você vai entender. Se o Luciano não tivesse pego esse talento e desenvolvido ele, esse talento teria sido enterrado. Então, quais são outros talentos, capacidades ou simplesmente gostos que você tem? E começa a estimular. Ninguém é o que o Luciano falou no início, né? A habilidade de liderança ela não é inata, ela é desenvolvida, assim como qualquer outra habilidade. Alguns têm uma predisposição maior, outros é uma predisposição menor. E tudo bem, é a lei do esforço, é a lei da dedicação. Então aqui está super importante, aqui está uma grande lição de carreira para todos vocês. Luciano, obrigado pelo tempo. Vamos tirar uma foto. Tem as perguntas ainda, mas eu quero fazer a foto para postar no LinkedIn. Esse é o momento, tá? 1, 2, 3 e... Vamos lá. Foi. Tiramos aqui. E eu já quero trazer as perguntas para você. A Jaqueline Santos fez uma pergunta, e obrigado pela pergunta, Jaqueline. Ela disse, Luciano, gostaria que você falasse um pouco sobre o metaverso. Como está sendo trabalhar com essa nova ideia e desafios? Olha o que eu tenho aqui, hein? Jaqueline, você vai ficar absolutamente desapontada comigo agora. Absolutamente desapontada. Eu sei provavelmente menos do que você sobre o metaverso. Lógico que eu entendo, né, todo o conceito. Né? Quando a gente fala, tenho certeza que a pergunta é porque eu trabalho lá ainda no Facebook. Quando a gente fala internamente, isso ainda está muito dentro do mundo de engenharia. Isso ainda está muito, poxa, o que vamos construir, né, para o futuro? Eu acho a ideia absolutamente genial. Quando a gente pareia essa ideia com outros aspectos, NFT, por exemplo, né, Flávio, potencial de explorar NFT dentro do... A gente parei isso com outras tecnologias, eu falo que vai ser um futuro inacreditável, mas isso ainda está muito dentro do campo de engenharia e de desenvolvimento e muito pouco fora, né? Eu sou da área de vendas. Eu acho a ideia genial, eu acho que vai ter muita aplicação futura para muitas coisas, né? Eu me imagino um dia numa sala de metaverso dando uma aula de carreira, mas não estamos lá ainda, Flávio. Perfeito,
Perfeito. Gosto muito disso. Obrigado pela pergunta. E aqui tem um ponto super importante, né, Luciano? Talvez é conseguir focar naquilo que mais importa para você. Então, eu tenho gastado um pouquinho de tempo para estudar o metaverso, até porque a Zoom tem desenvolvido soluções para sala de aula, para relações em conjunto com o Meta. Talvez em algum momento eu acabe sabendo até um pouquinho mais, isso não é mérito ou demérito, mas no final do dia, já que se eu puder agregar alguma coisa, o metaverso vem para criar, né, um link mais fluido entre o que é o digital, o físico, fazendo com que as pessoas potencialmente tenham novas experiências e formatos de relação para otimizar, para trazer uma relação melhor, seja no trabalho, nas interações. É um mercado totalmente novo. Existe ainda muita coisa a ser descoberta e discutida, e eu vou colocar no chat um link de uma palestra super legal que fala sobre metaverso, como nós viveremos e trabalharemos no futuro. E a grande lição que eu tirei é que tem muita coisa inexplorada e que, se você botar um muro, o pessoal brinca que é um hospício. Se você botar uma lona, é um circo. Porque, assim, tá todo mundo falando e não tem uma clareza muito forte do que vai ser feito. Então, eu gosto muito da sua resposta, Luciano, porque não tem certo e errado, tá? Então, Jaque, obrigado pela pergunta. A Giovana trouxe uma pergunta. Luciano, qual a sua dica para quem já está formado, eu formando, e ainda não consegue emprego na área? Boa. Começar a construir esse caminho, bloquinho a bloquinho, passo a passo. Eu não sei qual, acho que não citaram qual é a área especificamente, né, Flávio? Mas se eu tivesse recém-formado hoje e quisesse ingressar em, vamos lá, né, em marketing digital, a primeira coisa que eu faria é quais são as empresas que gostaria de trabalhar. Eu faria uma lista das empresas que gostaria de trabalhar. Então, talvez ali Tier 1, Tier 2, né, o grupo prioritário, um grupo secundário. Vamos lá, vamos aplicar isso em tecnologia lá. Google, Facebook, Zoom, Amazon, etc. Talvez ali, né, os unicórnios, o Nubank, Quinto Andar, a iFood, etc. A primeira coisa. A segunda é, o que as pessoas que trabalham nessas vagas que eu gostaria de estar fizeram? Qual foi a trajetória? Eu faria algum tipo de engenharia reversa. Depois, o que essas pessoas fizeram? Elas fizeram cursos, elas aprenderam na marra, estudaram sozinhas. O que essas pessoas fizeram? 3, começaria a seguir alguma dessas pessoas que são referências na área que eu gostaria de trabalhar, porque essas pessoas sempre têm dicas incríveis, seja um curso gratuito, seja uma nova tendência, seja um programa de estágio, etc. Não, 3 passos que eu daria iniciais aí para tentar construir essa entrada nesse novo mundo. Boa, excelente. E eu acho que uma boa opção aqui também, Luciano, além do estágio que a gente conhece, tá difícil, pede um estágio não remunerado, né? Para você aprender, para você se jogar, para você ganhar experiência e a partir dali fazer uma movimentação. É melhor talvez não ganhar dinheiro aprendendo do que não ganhar dinheiro de forma ociosa. Então aqui eu deixo também um insight. O Alan fez uma pergunta, não sei se você vai conseguir trazer ou não, Luciano, mas como foi bem curtida, talvez outras pessoas tenham a mesma pergunta. Luciano, qual a maior habilidade que alguém que está estudando e tentando entrar na área de design gráfico precisa? Eu, pessoalmente, sei nada, ou quase nada de design gráfico, tá? Por isso que eu até mencionei. Gente, eu quero acreditar que a maior habilidade é a habilidade técnica da área de design gráfico. Lógico, a primeira habilidade é a habilidade técnica, então desenvolver o que for, eu não entendo também muito dessa área, tá, Flávio? Eu não sei se os programas, se é Photoshop, se tem outros programas, AutoCAD, Photoshop, quais são os programas, o que se pede, se tem tecnologia nova chegando, etc. Então, a primeira coisa que eu pensaria é qual é o requisito técnico mínimo que eu preciso para ingressar naquela área. Número 1. E número 2, eu vou voltar para a pergunta anterior, Flávio. Número 2 é, o que as pessoas que estão trabalhando nessa área hoje fizeram para chegar até lá? De novo, gente, vocês não sabem o poder da engenharia reversa. A engenharia reversa é uma coisa que você pode aplicar em absolutamente tudo na sua vida. Que é pegar alguém, poxa, como o Flávio montou essa comunidade linda do Vamos Subir, o que ele fez?
Né? Pega lá todos os capítulos, desde o primeiro, né, que ele chamou, dá para fazer coisas maravilhosas com engenharia reversa. Então, acha as pessoas que trabalham com o que você faz, dá uma olhadinha ali no currículo delas, no LinkedIn delas, e por que não, gente, um pouquinho de cara de pau. Ó, oi, poxa, ó, tô começando aqui, vi que você tem uma super carreira, tem 30 minutos para tomar um café comigo? Você vai fazer 10 vezes, um vai responder. É isso aí, é isso aí. Boa, boa. Tem uma pergunta do Marcos Castilho, que ele falou, Luciano, tem algum exemplo ou alguma dica de como encontrar informações que possam nos dar ao menos alguma pista sobre o ambiente das empresas que estamos nos candidatando ou recebendo propostas? Claro, gente. Ó, se vocês não conhecem, vocês precisam agora conhecer e colocar lá salvar no bookmark Glassdoor. Glassdoor.com.br, está aberto aqui já. Glassdoor, Glassdoor. O Flávio vai colocar aqui no chat também. É uma ferramenta em que as pessoas, de maneira anônima, vão lá e falam sobre vários aspectos da empresa. Como é trabalhar lá, quanto paga, inclusive como foi participar de um processo seletivo. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, gente, pergunte para as pessoas que trabalham lá. É uma coisa que poucas pessoas utilizam. Olha, poxa, né, tô aplicando para uma vaga aí, eu tô para tomar uma decisão, tem 30 minutos para tomar um café comigo? Será que tem alguém aí na rede que é amigo de um amigo seu, etc. Né, a gente precisa voltar a ter essa capacidade de compartilhar, perguntar e ter conversas sobre as coisas que nos afligem. É isso aí. Show. Excelente. Luciano, passou rápido, hein? Passou rápido. Nossa. E aí eu queria, na verdade, fazer um pedido aqui para o pessoal. Eu fiz um post lá no nosso LinkedIn, pedindo aqui, pessoal, para vocês deixarem seu feedback, seu comentário. Foi legal, não foi legal? O que você aprendeu? Eu não tenho dúvida que o Luciano vai olhar todos os comentários, vai ler um por um. Eu também vou fazer isso, tá bom? Até para que a gente evolua. Eu quero, na verdade, também colocar um ponto super importante aqui. A gente está colocando gratuitamente, isso não é pelo Vamos Subir, o Luciano já tem feito isso. O primeiro capítulo do Seja Egoísta com a Sua Carreira, né? Que é super importante. Aqui, ó, Seja Egoísta com Sua Carreira. Vou colocar aqui no chat. Agora, vamos mandar por e-mail também o primeiro capítulo. Pessoal, leitura leve, gostosa, o tempo passa rápido. Foi que nem o bate-papo aqui. Luciano, ele consegue engajar. Então, tá super bem escrito, tá, assim, incrível, tá bom? Então, tô colocando aqui, ó, primeiro capítulo do livro Seja Egoísta com Sua Carreira. Baixem, tá bom? Baixem e leiam. Leiam, por favor, que vocês vão adorar. E aí, Luciano, agora, né? Vamos falar do... A gente vai sortear quantos? 2 livros, correto? Vamos sortear 2 livros. Vamos definir ao vivo. Ó, vamos definir ao vivo como vai ser. E aí você me ajuda aqui o que faz mais sentido. Talvez a gente possa pegar, pessoal, compartilhar um post nos stories ou no LinkedIn. O que você prefere? LinkedIn ou Instagram? Acho que Instagram é mais dinâmica, mais da vibe Vamos do fazer, pessoal até para a gente poder repostar. Tá bom. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui o Instagram, que eu estou pegando novamente, do Luciano, e o meu. O meu, vamos subir, tá? Não precisa marcar o Flávio, fiquem super à vontade. Vocês têm que compartilhar, tá bom? Compartilhar no Instagram, aqui, ó, Stories, seu principal insight do bate-papo, do papo. Além disso, vocês precisam marcar @vamos subir, e Luciano responde, correto? @Luciano responde. @Luciano responde. Os 2 grandes principais insights, e aí, pessoal, fica à vontade, criatividade é sua, tá bom? A gente vai selecionar e enviar para vocês. Na sexta-feira, a gente anuncia. Segunda-feira está sendo despachado para essas 2 pessoas. A gente entra em contato, pega endereço, todas as informações, tá bom? Então, vamos lá. Compartilha no Instagram, Story, seu principal insight do papo. Marca, vamos subir, o Luciano responde. E 2 amigos? Vamos colocar 2 amigos também? Marcar 2 amigos. Assim a mensagem é disseminada. Pode ser? Fechou? Maravilha? Pessoal, se fez sentido, se vocês gostaram,
vão lá e só levantem a mão aqui para a gente saber que, pô, legal, curtimos, boa. Ó, o pessoal já está levando aqui, ó, mais boa. Show, show de bola. Pessoal, eu vou abrir o chat. Na verdade, não vou abrir o chat. Comentário lá no LinkedIn do Facebook para o Luciano conseguir vir depois, porque aqui não vai conseguir. Luciano, queria te agradecer demais pelo bate-papo, pela oportunidade. A gente aprendeu muito com você mais uma vez. É muito gostoso estar contigo, um papo leve, um papo que expande a visão, um papo que provoca, um papo que desafia. Então, eu queria, em nome das 1.800 pessoas conectadas, agradecer demais. Eu quero dizer que o pessoal vai lá no LinkedIn, vai comentar, vai deixar o feedback para você. Então, obrigado e abro alguns segundinhos aqui para você também se despedir, porque eu fico com o pessoal para falar de certificado. Pô, bem rapidinho, que a gente já está em cima do tempo aqui. Flávio, obrigado por todo o carinho, obrigado por abrir a sua comunidade. Você sabe, a gente já vem falando sobre isso. Gente, eu acredito do fundo do meu coração, né, que a gente se colocar em primeiro lugar, a gente ser um pouquinho egoísta, se permita, não, uma licença poética aqui para mudar o significado dessa palavra, um pouquinho egoísta com a nossa própria carreira, a gente pode ter uma revolução não só na gente, mas na nossa família, na nossa comunidade e na nossa sociedade. Pessoas felizes no trabalho contribuem positivamente em todas as dimensões da nossa vida. Sejam egoístas com a sua carreira, aprendam, procurem, discutam, tenham mentores. E Flávio, mais uma vez, super obrigado. Precisando de mim, o networking está absolutamente escancarado aqui desse lado. É isso. Obrigado, Luciano. Obrigado novamente. Fica bem, gente. Beijão. Tchau, tchau.